Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Como de costume, semanalmente, apresentamos esse programa cujo objetivo é refletir sobre a nossa lição bíblica oficial, a lição bíblica oficial da Igreja Adventista da Promessa. Essa programação é para você promessista, que tem interesse direto pela escola bíblica, e para você que não é promessista, mas está aqui para participar dessa programação com a gente. De todo modo, nosso objetivo será estudar a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é para todas as pessoas. Mas antes de dar sequência à nossa programação, eu gostaria de lhe pedir a gentileza de compartilhar o link desta programação. Sempre fazemos esses pedidos durante os nossos programas de escola bíblica para que a Palavra de Deus possa alcançar cada vez mais corações novos. Tem muita gente precisando ouvir a respeito de Deus. Então nos ajude. Caso você não seja inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Tá certo? Podemos combinar dessa forma? Então daqui a pouco a gente volta para dar sequência à nossa escola bíblica especial. Voltamos, meus irmãos. Que alegria poder contar com sua audiência, contar com sua presença virtual nessa programação. Como disse agora há pouco, estaremos estudando a Palavra de Deus, nos baseando na nossa lição bíblica oficial, na lição bíblica oficial da Igreja Adventista da Promessa. E nesse trimestre estamos estudando a lição Como os Cristãos Veem o Mundo. Hoje, de maneira específica, estaremos respondendo à seguinte pergunta: para onde vou depois de morrer? E para nos ajudar a responder essa pergunta à luz das Sagradas Escrituras, nós temos a ilustre presença do pastor Rivaldo. Pastor Rivaldo, mais uma vez, eu tenho o prazer de apresentar esse programa contigo. Que Amém. Alegria, meu irmão. Então, dê a sua saudação ao pessoal Amém. de casa, por favor, e seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Wilbert, e a paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus para todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para junto compartilharmos a palavra de Deus e esperamos em Cristo Jesus que este estudo seja uma bênção para todos vocês. Eu agradeço o convite e estamos aqui para meditar e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que alegria, pastor Rivaldo, tê-lo novamente com a gente. Pastor Rivaldo esteve conosco na lição de número 5 e hoje novamente está aqui para poder nos ajudar. Pastor Rivaldo, ele tem uma veia dogmática no seu ministério, né? É um homem que compreende muito bem a doutrina, é um verdadeiro defensor do Evangelho e a gente entendeu que seria importante tê-lo conosco para Amém. debater esse assunto, para conversar sobre esse assunto que mexe muito com a gente. Mexe com todos os seres humanos. Afinal de contas, ninguém foi criado para morrer. E o ser humano, desde que a morte adentrou neste mundo, tem muita dificuldade para lidar com velório, para lidar com sepultura, para lidar com tudo que cerca o final da vida. Então, nada melhor do que a gente olhar para a Bíblia e, a partir do Evangelho, compreender esse assunto de uma maneira correta. Como os cristãos veem o mundo? Como os cristãos devem enxergar a morte? O que acontece depois que alguém morre? Então, vamos conversar sobre isso. Pastor Rivaldo, o texto base da nossa lição está registrado em Eclesiastes 12, versículo 7. E o poeta, o escritor, disse: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É um texto clássico sobre esse assunto. Então, de imediato, pastor, eu gostaria de ouvir um comentário teu a respeito desta lição, a respeito deste versículo bíblico, antes da gente se aprofundar um pouco mais. Muito bem, pastor. Veja mesmo, quando nós fazemos uma pergunta tão séria como esta, para onde iremos depois que falecermos, morrermos, é importante a gente voltar mais uma vez à origem de todas as coisas para entender
o modo como fomos criados e do que nós somos constituídos nessa criação por Deus. Então, por isso que o texto de Eclesiastes 12:7, ele remete a um pensamento que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu gosto mais da tradução, nesse versículo de Eclesiastes 12, verso 7, da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: e o pó volte à terra como era, e a Bíblia de Jerusalém complementa dizendo assim: e o fôlego de vida volte a Deus que o deu. Então veja que a Bíblia de Jerusalém, ela, na sua linguagem, na sua interpretação, na sua tradução, ela casa certinho com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, Eclesiastes, o sábio, o poeta, ele está se arremetendo ao passado e de lá tirando a sua teologia sobre a constituição humana. Então, é entendendo a origem humana e entendendo a constituição humana que nós vamos entender o destino daqueles que partem. Isso mesmo, né? O escritor de Eclesiastes parece que ele está olhando o livro de Gênesis enquanto escreve essa porção da Bíblia, né? Ele lembra de como o homem foi criado, né? Que Justo. Deus criou o homem a partir do pó da terra, lhe soprando o fôlego de vida. Então, o escritor de Eclesiastes está explicando o que acontece depois que o homem morre. Justo. O inverso acontece, né? Justo. O fôlego que dá vida ao pó volta para Deus e o pó volta para a sua origem, para a terra. Pois bem, é um assunto doutrinário, né? Tem muito a ver com os nossos dogmas, é muito importante, mas a gente vai estar refletindo também sobre o ponto de vista da cosmovisão, porque se nós não tivermos, assim, a compreensão correta desse assunto, a gente vai ter muita dificuldade para lidar com a morte. Tem muita gente, pastor Rivaldo, que se desespera. Justo. De fato, a morte, ela causa uma grande comoção. Qualquer pessoa se entristece diante da perda de um ente querido, né? O próprio Jesus, lá em João capítulo 11, a Bíblia diz que ele chorou quando soube da morte do seu amigo, né? Lázaro morreu, Jesus chorou. Então a morte, ela nos comove. Mas a questão é a seguinte: como o cristão deve enxergar a morte? Tem muita gente que enxerga a morte de uma maneira errada. Está tendo uma visão errada a respeito desse assunto. E a gente vai, no discorrer aqui da nossa lição, debater sobre alguns equívocos. Tem muita gente desesperada por causa da morte porque não tem a compreensão correta. E a gente vai conversar à luz do Evangelho, olhar para a Bíblia. E como temos feito nas outras lições, pastor, a gente vai seguir naquela didática das perguntas, né? Certo. Dando aquela liberdade para o pastor aqui também fazer comentários além das perguntas, mas a gente vai seguir a linha de raciocínio das perguntas. Então, assim, pastor, eu vou direto para a primeira pergunta, mas aí dando a liberdade para o pastor fazer um comentário genérico do que está no conteúdo da primeira parte da nossa lição. Com base no item 1, comente sobre as crenças equivocadas sobre o estado pós-morte dos seres humanos. Existem diversas crenças a respeito desse assunto. Justo. Vamos ouvir um pouco o pastor Rivaldo comentar que tipo de crenças são essas, as crenças equivocadas que existem a respeito da vida pós-morte, se assim podemos dizer. Veja mesmo, pastor, durante a longa história da existência humana, que nós calculamos que já dura mais de 5.000 anos, né? Aproximadamente já uns de 5 a 6 mil anos de existência humana, o homem foi criando, foi tentando achar a resposta para esta pergunta. E dentro da busca, tanto filosófica, teológica, como existencial, para a resposta dessa pergunta, ao longo dos anos foram se criando várias teologias, pensamentos e filosofias para tentar explicar essa pergunta para onde iremos logo após a morte. Quando não se tem respostas, se criam respostas, Justo. Né? Então, veja, uma das teorias que hoje tem muita força, principalmente aqui no Ocidente, é a teoria que tem os ateístas, os naturalistas e os materialistas, como fala o autor da lição. Esse grupo, ele crê que a morte é o fim de todas as coisas. Por que eles creem que a morte é o fim de todas as coisas? Que depois da morte não tem galardão, não tem condenação, tudo finda na morte. Porque eles partem do seguinte pressuposto: se não existe Deus, não existe juízo.
Se não existe juízo, não existe eternidade, nem num fogo eterno, nem num paraíso eterno, porque tudo finda na morte. Essa é uma visão ateísta, naturalista, entendeu? Que leva o homem a encerrar tudo com a morte. Aí, quando a gente parte para o cristianismo, e vamos para as duas grandes alas do cristianismo, o catolicismo e o protestantismo, no catolicismo, o que o catolicismo, de um modo geral, pensa na questão da vida após a morte? O catolicismo, ele prega, ensina, dentro do grosso do ensinamento que eles têm, que o homem após morrer, se ele foi batizado, se ele não teve uma vida digna, justa e temente a Deus, quando ele morre, ele vai para o purgatório, e se ele tiver algum saldo devedor diante da divindade, ele vai pagar esse saldo devedor ali no purgatório, e depois, de acordo com o juízo divino, ele vai para o céu, se ele for aprovado, ou ele vai para o inferno, certo? Então, essa é uma das crenças da Igreja Católica. Claro que existe muito mais coisas, mas pontuando... Em suma, né? Depois vem o protestantismo de uma forma geral. O protestantismo já crê um pouquinho diferente da Igreja Católica. Veja, enquanto o ateísmo diz que não há vida, não há alma, não há existência, a Igreja Católica diz não, existe vida após a morte. O que morre é o corpo, mas a alma vai para um lugar intermediário, lá ela passa por um processo de purificação para depois entrar ou no céu ou ir direto para o inferno. O protestantismo, de um modo geral, eles também creem que a alma, depois da morte, ela permanece consciente e que, ao morrer, o justo vai para o paraíso, ou para o seio de Abraão, ou para um lugar de delícia, e o ímpio vai para o Hades, que é o inferno. Que é o inferno, né? Essa palavra vem do grego, que significa inferno, ou mundo dos mortos. Então, veja, já é um pouco diferente. Já o espiritismo, que é outra corrente, que também muito forte, diz o seguinte, não, que o homem, ao morrer, ele vai passar por sucessivas reencarnações até purificar o seu karma, a sua existência, e assim se tornar um espírito de luz e evoluir a um patamar de plena felicidade. Então, em relação ao destino dos mortos, existem estas correntes. Quando nós olhamos todas essas correntes à luz da Bíblia, nós vemos que não há base bíblica para afirmar tal coisa. Por isso que nós precisamos analisar dentro da Bíblia a resposta que a Bíblia dá, que o Deus da Bíblia revelou e nos ensinou nas Escrituras como única regra de fé e prática, e basear nossa fé neste pensamento bíblico, nessa teologia bíblica. Se existem tantas teorias, pastor, significa que as pessoas estão preocupadas Justo. com o que acontece depois que a pessoa morre. Uhum. Se não houvesse essa preocupação, não haveria tantas teorias. O pastor citou algumas, né? Se a gente fizer uma pesquisa, tivesse tempo aqui, a própria lição ela simplificou, né? Existiriam muitas outras a respeito do assunto, né? Justo. Mas são crenças equivocadas. O fato de existir uma teoria não quer dizer necessariamente que essa teoria seja verdadeira. E o cristão, pastor Rivaldo, ele olha para as coisas do ponto de vista bíblico. A gente tem usado muito essa frase, eu quero repeti-la aqui, né? A gente tem que olhar o mundo pelas lentes do evangelho, pelas lentes corretas. Então, assim, existe mesmo as crenças equivocadas, nós precisamos tomar muito cuidado, até no nosso linguajar, o pastor falando, até a maneira que eu abordei o pastor, perceba como a gente é influenciado culturalmente, né? Eu perguntei, pastor, quais são as crenças a respeito da vida após a morte, né? Na realidade, o correto seria, quais são as crenças do estado pós-morte, porque Justo. não há garantias bíblicas que exista vida depois que a pessoa morre. Mas a gente tem tanta teoria, a gente é influenciado por tantas teorias que até o nosso linguajar pode se equivocar. A segunda pergunta, pastor, assim, a gente vai biblificar aqui a nossa conversa, né? Uhum. O pastor falou aí de maneira genérica sobre algumas crenças equivocadas. E Gênesis 2:7, o pastor ele já citou essa passagem bíblica, e eu gostaria de apenas lembrar, né? Foi por ocasião da criação do homem. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas
fôlego de vida tem tradução. Talvez seja aí, o pastor vai explicar daqui a pouco, que existam muitos equívocos, inclusive nos religiosos, porque fala que Deus soprou o espírito. Muita gente não entende o que significa essa palavra espírito. Mas a partir daí, pastor, a gente gostaria de te ouvir sobre a constituição humana. Certo. Né? Nós somos uma alma ou temos uma alma? Talvez essa seja uma pergunta trivial aqui para a nossa lição. Existe uma alma, sim, que sai do nosso corpo? Ou existe um outro significado para a palavra alma? Por favor, pastor. Veja mesmo, pastor, quando nós vamos nos ater ao texto bíblico, lá do princípio, inclusive está nas notas da lição, a citação do texto, que diz que remete à criação do homem. Quando o Senhor Deus resolveu, decidiu e colocou em prática a criação do homem, o Senhor disse assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando nós analisamos do que o homem é constituído, a Bíblia está falando aqui claramente que o homem é constituído de um corpo, que é feito do pó da terra, e uma segunda parte que é um fôlego de vida, né, que Deus lhe deu, que na Bíblia é chamado de espírito, né, também pode se traduzir como espírito. Mas esse espírito é o fôlego de vida, é aquilo que deu razão à existência humana. Veja mesmo. Princípio ativo da vida. Absoluto. Aí você faz uma conta matemática. Veja mesmo. Corpo mais fôlego de vida igual a alma vivente. Ora, se o homem se tornou alma vivente, então não é. A Bíblia está deixando claro aqui que ele não era uma alma. Que Deus não lhe deu uma alma. Deus o tornou alma vivente. Me permita, pastor, a própria Bíblia, ela usa o termo alma para se referir à integralidade do homem em diversas partes. Lá em Atos, quando Pedro faz aquela pregação, as Bíblias mais antigas, elas usam a expressão alma, né? E se converteram quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas se converteram. É nesse sentido, né? Sim. Então, quando Pedro fala, ele está falando do homem integral. Isso. Corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Ora, se corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente, isso significa que corpo sem fôlego de vida, ou corpo de vida, ou fôlego de vida sem o corpo, é alma inexistente. Porque a alma vivente só passa a existir com a junção destas duas coisas. Havendo separação entre elas, cai na inexistência. Corpo mais fôlego, que é o espírito, Justo. Resultado, alma. Alma. Quando a alma morre, o corpo vira pó, o fôlego, que é espírito, volta para Deus. Então logo a alma deixa de existir. Justo. Porque antes desse processo da junção entre o corpo mais o espírito, não existia. O homem não existia. O homem existia assim, na mente de Deus. Mas como algo concreto, foi o pó da terra mais o fôlego de vida. Essas duas coisas se juntando formou a alma vivente. Então, a Bíblia já deixa claro, desde o início, em Gênesis 2, verso 7, que Deus, ao criar o homem, não colocou nele uma alma, mas Deus o tornou uma alma vivente. Bacana. Então, isso tem que ficar bem claro e nós temos que entender isso. Por isso que o escritor de Eclesiastes diz assim: e o pó volte à terra como era, e o fôlego de vida volte a Deus como deu. Então veja, que na morte o homem retrocede à sua origem. Qual é a sua origem? Pó da terra, sem fôlego de vida. E esse fôlego de vida, é bom destacar, não é um ser pensante. É Justo. Um princípio ativo de vida. Justo. Porque senão pode se confundir, né? Ah, tudo bem, a alma fica inexistente, mas o espírito está vivo. Então o espírito está pensando, o espírito está agindo. Justo. E o espírito, então, somente é o que faz a alma existir. Justo. É o que faz o corpo ter vida, né? Muito bem. Então é a junção dessas duas coisas, né? Quando você entende essa constituição que o homem é corpo mais fôlego de vida igual a alma vivente. Isso é o que está em Gênesis capítulo 2, verso 7, cristalinamente. Agora, as pessoas dentro das suas teologias, das suas filosofias, criam sua teoria. Mas quando você olha para o texto de maneira simples,
Ele é claro e cristalino. O que é um ser humano? É uma alma vivente. Quando é que ele se tornou uma alma vivente? Deus formou o corpo do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se uma alma vivente. Essa ideia de a alma ser um fantasma, então a gente pode descartar, correto? Justo. Pastor? Né? Justo. Não, Biblicamente falando, a alma é um fantasma. Na realidade, quando a gente faz uma pesquisa, né, histórica, a gente descobre que essa ideia de alma equivocada, mencionada pelo pastor Rivaldo, ela provém da mitologia grega, né? justo. Porque a Bíblia ela é muito clara sobre esse assunto, né? Uhum. Se a gente olhar para a Bíblia assim, do modo como ela registra esse assunto, eu penso que esteja muito patente, é evidente, né? Justo. Que existe esse cálculo, né? Corpo mais espírito que resulta na alma. Pastor, tá ótimo, o estudo tá bacana. Aí eu vou pedir licença aqui ao pastor Rivaldo e a vocês também que estão nos assistindo, para a gente poder ter um intervalo e daqui a pouco a gente continua, pastor. Tem mais coisa para a gente entender nessa lição bíblica. Daqui a pouco a gente volta. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Olá, graça e paz. Esperamos em Cristo que você esteja bem. Estamos passando por aqui para fazer um convite especial para você. No dia 10 de agosto, na TV Viva Promessa, nós teremos uma live de lançamento do livro Mensagens de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. É um livro escrito pelo pastor Valdeci Nunes de Oliveira e nós teremos uma live com ele, uma entrevista com o pastor Valdeci, falando um pouco sobre o livro. Enfim, dia 10 de agosto, a live vai acontecer logo depois do programa Aliança de Oração, às 8 da manhã, todos os dias, programa Aliança de Oração com o pastor Alessio. Logo na sequência, nós temos a live de lançamento e ela vai se repetir à noite, depois da Escola Bíblica Especial. Então programe-se em um dos dois horários, ou pela manhã, depois do Aliança de Oração, ou à noite, depois da live especial da Escola Bíblica, e assista a live de lançamento do livro Mensagem de Fé e Advertência para o Nosso Tempo com o pastor Valdeci Nunes de Oliveira. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Olá, meus irmãos, estamos de volta estudando a lição bíblica nessa programação Escola Bíblica Especial. Lembrando a todos o quanto estamos felizes de ter a sua audiência. Não esqueça de compartilhar o link para que outras pessoas possam estar com a gente. Vamos continuar aqui a nossa conversa, uma conversa muito produtiva, agradável. Pastor Rivaldo, uma pessoa que se esmera na doutrina, está nos ajudando a responder a pergunta que hoje nos é proposta: para onde vou depois de morrer? Já comentamos a respeito da composição humana, que o ser humano é composto por matéria, corpo, pelo fôlego de vida, que é o espírito, e que resulta na alma. O ser humano é uma alma vivente. Quando a alma morre, o corpo volta para o pó e o fôlego, que é o espírito, volta para Deus. Diante disso, temos que tomar muito cuidado com alguns equívocos sobre o estado pós-morte. Quando o ser humano morre, o ser humano não vai direto para o céu, o ser humano não vai direto para o inferno, o ser humano não vai para o purgatório, o ser humano não reencarna. E a Bíblia, pastor Rivaldo, tem algumas referências explicativas sobre isso que eu estou acabando de falar.
Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Daniel, o texto de Daniel, a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Essas duas leituras são recomendadas pelo autor da lição nas terceira e quarta pergunta. E eu gostaria de chamar o pastor Rivaldo novamente aqui para a nossa conversa. Pastor, é correto dizer que a vida após a morte? Isso é muito comum, essa linguagem, né? E qual o destino do ser humano após morrer? Veja mesmo, a resposta seria um taxativo não, biblicamente falando, entendeu? A pergunta 3, principalmente, né? Isso. Que você fez aí. É correto dizer que há vida após a morte? Não. A vida como Deus constituiu em Gênesis 2, verso 7, e que Eclesiastes vai falar no capítulo 12, 7, não existe. Porque qual é o destino do homem após haver essa ruptura entre o corpo, que foi criado do pó da terra, mais o sopro de vida soprado por Deus em suas narinas, que formou ele uma alma vivente. Quando há a separação desses dois componentes que formam o ser humano, o corpo mais o fôlego de vida, que é chamado na Bíblia de espírito, né? Então, quando há ruptura, separação, o homem cai em inexistência, porque antes do homem vir à existência, ele era inexistente. Ele só se tornou real e existente quando juntou corpo mais fôlego de vida, ele se tornou em alma vivente. Se nós fôssemos usar uma linguagem popular, poderíamos dizer assim: corpo sem fôlego de vida igual a ser humano inexistente, igual à morte, ao nada. Então veja que a Bíblia, quando nós analisamos ela de maneira simples e contínua, nós chegamos a essa conclusão. E tem uma coisa também que nós devemos entender, Eclesiastes 12, verso 7, quando ela fala lá, e o Espírito volta para Deus, quando você lê todo o contexto do livro e do capítulo 12 de Eclesiastes, o sábio, o poeta, ele está falando ali de todo ser humano. Ele está falando, não está falando genérico, que ali é a morte do justo, que o justo morre, o corpo dele desce à sepultura e o espírito dele volta para Deus. Ele está falando de todo o homem, todos os homens, todos os seres humanos. É tanto que no versículo 13 ele diz que o fim de todas as coisas é tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, ou seja, toda a humanidade. Então ele está falando ali de todo ser humano indistintamente, homem, mulher, criança, jovem, adulto, ancião. E ele está dizendo claramente que quando o homem morre, o ser humano morre, o corpo que foi feito do pó da terra volta para o pó e o espírito, que é o fôlego de vida, retorna para Deus. Então, a partir dessa ruptura, dessa separação, não há mais vida. Não há mais vida. Entendeu? Porque se houver, então está contradizendo Gênesis 2, verso 7 e o próprio Eclesiastes 12, verso 7. Então, a resposta é um taxativo não. Qual é o destino das pessoas logo após a morte? Veja que Eclesiastes 12, ele remetendo lá ao Gênesis, diz assim: e o corpo e o pó volte à terra como era. O destino é o corpo, que foi formado do pó, voltar à sua origem, ao pó da terra, e o fôlego de vida que foi soprado por Deus na narina dos homens, voltar para Deus. Deus é o autor da vida, Deus é o consumador da vida. E Deus disse a Moisés: eu dou a vida e eu tiro a vida. E ele dá a vida tanto ao justo como ao ímpio. Ele tira a vida tanto do justo como do ímpio. Por quê? Porque ele é soberano, ele é o autor da vida. E é ele que executa também a sentença do pecado, que é a morte. Então, o texto de Eclesiastes deixa claro que, ao morrer, o homem volta à sua origem. Qual é a sua origem? Ele foi formado do pó da terra. Gênesis deixa isso claro, diz que o Senhor pegou lá o barro, né? Fez a sua obra de artesão, e ao ver aquele boneco formado de barro, Deus sopra em suas narinas e ele passa a ser alma vivente. Então, o mesmo Deus que juntou é o mesmo Deus que separa. E nessa ruptura, o homem volta à sua origem. O pó da terra, o seu corpo, e o seu espírito volta para Deus.
O homem, então, pastor, ele entra num estado de inconsciência. Justo. O próprio texto de Eclesiastes diz que não há recompensa para quem Certo. morre. Não há alegria, não há tristeza, não há dor. Quando o indivíduo falece, ele desaparece, né? Ele desaparece e não está no estado cônscio. E essa verdade, pastor, reforça a grande diferença entre a criatura e o Criador. Justo. Nós não somos eternos. Justo. Porque se tivermos essa ideia de que somos imortais, seria até uma arrogância, né? Porque o único que não tem início e não tem fim é Deus. Certo. Nós poderemos receber a vida eterna se crermos e permanecermos em Jesus, mas não somos pré-existentes, né? Certo. Nós existimos enquanto há fôlego e matéria, espírito e corpo. Porque, pastor, veja mesmo, se a alma é imortal, então a alma nunca deixou de existir e nunca morrerá. Então, complica demais quando a gente retrocede, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Outro texto que fala também, né? No princípio era o verbo estava com Deus, todas as coisas vieram a existir por meio dele. Mas espera aí, mas já existia uma coisa antes dele criar todas as coisas, que era a própria alma. E outro complicador mais ainda, Deus criou algo que ele não pode destruir mais, que é a alma. Chega a ser um absurdo teológico. Entendeu? Chega. Então é um equívoco muito grande, porque veja mesmo, a alma, no pensamento grego e no pensamento de muitos cristãos, infelizmente, ela é tão indestrutível que se ela não for para o céu, ela vai ficar queimando no lago de fogo e enxofre eternamente, sem fim. Isso quer dizer que haverá duas eternidades para o ser humano. Ou a eternidade ao lado de Deus, ou a eternidade longe de Deus. Mas o ser humano não deixará de existir. Ou ele existirá em estado de gozo e alegria, no paraíso com Deus, no novo céu e na nova terra, ou ele continuará existindo no lago de fogo e enxofre, segundo a crença de muitos, queimando eternamente. De qualquer forma, nós podemos entender, então, que este homem tem a eternidade. Ele já tem a eternidade em si. A sua alma já é eterna em si. Então, os termos que a Bíblia usa de que perecer... Há um texto na Bíblia, no Antigo Testamento, que o profeta, o sábio, diz que na morte o homem se tornará como a fumaça, deixará de existir. Obadias, se não me engano, ele diz que o ímpio será como se nunca tivesse existido. Ora, se o ímpio vai ficar queimando eternamente, como é que ele será como se nunca tivesse existido? Porque alguém sempre vai lembrar dele. Ó, tem um lugar no cantinho aqui do céu que tem uma turma lá que desagradou a Deus que está queimando lá e gemendo a eternidade toda. Então, você vê, a gente começa a fazer algumas indagações, algumas perguntas, e a gente começa a ver que vai complicando e vai contradizendo a própria Escritura. Uma das lições que a gente estudou, pastor, logo no início aqui do trimestre, falava sobre a pessoa de Deus, né? A natureza divina aí. Deus é um ser infinitamente superior às suas criaturas. E o assunto de hoje, ele reforça essa verdade, né? Deus é eterno. O ser humano não. O ser humano é mortal, né? E até nessa linha, né? Deus, quando criou Adão do pó da terra, se a alma é de fato um ser pensante, desencarnado, então Adão já existia. Não tem lógica, né? E outra coisa, pastor, se é assim também, a sentença de Deus tem um certo equívoco, porque no dia que tu comeres dessa árvore, certamente morrerás. Ora, se iria apenas morrer o corpo e a alma continuaria viva, Deus teria sido claro como ele foi claro na sentença. Ele teria dito, Adão, o dia em que você comer desta árvore, o seu corpo vai morrer, mas a alma vai ficar viva. A sua alma vai ficar viva. Você vai perder a vida só do corpo, não da alma. Sua alma é eterna. Eu acho que se Adão soubesse disso, ele não teria nunca comido do fruto, porque a proposta da serpente foi justamente isso, serás imortais, serás como Deus. E a serpente tentou enganá-lo dizendo, olha, Deus sabe que você não vai morrer. E não é verdade, né? O ser humano é mortal. Entendeu? Muito bom, pastor. O ser humano, quando morre, ele fica num estado de inconsciência. E, assim, uma das
uma das formas da Bíblia tratar a morte é com o sono, né? A Justo. Bíblia fala que quem morre é como se estivesse dormindo. Diversas vezes Uhum. a Bíblia fala da morte como uma pessoa que está dormindo, uma pessoa que não está em ação, né? Só que, evidentemente, né, um sono profundo e, à luz da Bíblia, uma pessoa que não está pensando, que não está sentindo. Nessa questão dessa figura de linguagem que a Bíblia usa do sono, Jesus, quando ele ficou sabendo da notícia que Lázaro havia falecido, Isso. ele disse para os seus discípulos, dorme. E alguém disse, então, Senhor, se está dormindo, vamos... Está bem. Está bem, né? Só é ir lá e despertá-lo. Jesus disse, não, ele morreu mesmo. Ele morreu mesmo. Então, Jesus está explicando, ó. Justo. Esse Esse sono aqui... é uma cessação de vida. Exatamente. Ele morreu, ele faleceu, houve a ruptura, o corpo foi para o pó e o fôlego de vida voltou para Deus. Só que Jesus, claro, sendo a ressurreição e a vida, ele foi até Lázaro a tempo de o corpo não se tornar totalmente pó, não se decompor, né? Mas veja que ele deixou para fazer o milagre no quarto dia, para mostrar para os judeus que ali foi um milagre realmente de ressurreição completa, total e soberana, vinda da parte de Deus na vida de Lázaro. E outra coisa, quando Lázaro foi ressuscitado, Jesus não disse, desce para o céu e volta para o teu corpo. Ele apenas disse, sai para fora. Entendeu? Então, veja que a Bíblia ela é cristalina. Outra coisa, tem um texto em Ezequiel 18, verso 4, que diz que a alma que pecar, essa certamente morrerá. E a alma aí é o ser humano integral. É o ser humano composto de pó da terra mais fôlego de vida igual à alma vivente. O que Deus está dizendo é que toda alma vivente que pecar, ela certamente morrerá. Voltará à inexistência. Cairá mais uma vez ao esquecimento, como disse Eclesiastes no capítulo 9, verso 5. Quando o assunto é composição humana, a palavra alma é exatamente isso que o pastor acabou de dizer. A palavra alma é o resultado do corpo, mais o espírito, e o espírito significa fôlego. Mas em alguns textos bíblicos, a palavra alma aparece com outro sentido, né? Existem diversos sentidos, dependendo da frase onde a palavra estiver inserida. Mas estamos falando aqui no sentido da composição humana, que responde essa pergunta. Todas as vezes que o assunto é mortalidade humana, a palavra alma quer dizer exatamente isso que o pastor falou. Justo. Quando o assunto é mortalidade humana, a palavra espírito, é isso que o pastor falou. Pastor, o texto que eu li de Daniel, né, o profeta vislumbra uma ressurreição. Certo. Né? Então, assim, a gente está aqui estudando na palavra como lidar com a morte. Muita gente no mundo lida com a morte criando teorias. Certo. Teoria da reencarnação, a teoria da recompensa imediata. Mas, assim, a melhor teoria é aquela que é verdadeira, aquela que é dada pelo próprio Deus. E Deus fala na sua palavra sobre esse fenômeno. Um fenômeno, né, que a gente jamais pode esquecer porque é a razão da nossa fé. Certo. Fala que muitos vão ressuscitar. Então, diante disso, pastor, apesar da realidade da morte, ou realidade dura, a ressurreição é uma esperança reconfortante ou confortante para o justo. Por quê? Essa ressurreição ela é uma esperança, é um conforto para o justo. Porque a ressurreição é a última esperança do ser humano determinado por Deus. A ressurreição é tão importante, ela tem um papel tão importante no plano da salvação, no plano divino, que o próprio Jesus se submeteu a ela. Se a ressurreição não tivesse a importância e fosse tão vital do plano da salvação, Deus teria ressuscitado apenas os seres humanos mais simples e comuns como eu e você. Mas Deus, ele ressuscitou o seu Filho e o seu Filho se torna a prova concreta, real, de que a ressurreição é a última esperança dos homens. É tanto que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa vida como cristão. Ele diz, olha, é tão inútil que é melhor comer e beber e amanhã cair na inexistência, deixar de existir. Mas como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e ele se tornou a primícia,
o exemplo dos que dormem, dos que morreram e ressuscitou. E Paulo diz que essa morte e ressurreição de Cristo foi tão impactante que diz que Jesus não só morreu e ressuscitou, mas ele morreu e ressuscitou, e na sua volta ele tornará a trazer a todo aquele que crê nele e deposita a sua esperança nele como único e suficiente Salvador. Ou seja, a ressurreição de Cristo concretizou, né? Deixou palpável aos olhos humanos e aos sentidos humanos que a ressurreição é algo real, que Deus tem o poder de tornar, a reunir mais uma vez o corpo mais o fôlego de vida e tornar o ser humano mais uma vez uma alma vivente, porém, uma alma vivente com a vida eterna em Cristo Jesus. Ele fez isso tudo em Cristo. Então, por isso que a ressurreição de Cristo é importante. E o ser humano, ele só tem uma saída para fugir do último tipo de morte. Porque a morte na Bíblia, ela primeiro existe a morte espiritual, a separação da comunhão do homem com Deus. Aconteceu depois Justo. que houve a ruptura no Éden, né? Justo. Por isso que muita gente, quando lê o Gênesis, que Deus disse assim, o dia que tu comeres, certamente morrerás, e o cidadão vê Adão viver mais de 800 anos ainda vivo. Ele não morreu de imediato, né? Aí diz, Deus mentiu. Não, Deus não mentiu, Deus não se equivocou. Houve, em primeiro lugar, uma morte espiritual, que foi a ruptura entre... A distância de Deus, distanciamento de Deus. Né? Distanciou o homem de Deus, é tanto que o homem fugiu de Deus, o homem se escondeu de Deus, o homem passou a ter medo de Deus. O homem passou a não ter contato com a divindade. Tete a tete com a divindade, né? Certo. Depois veio a morte física, né? Veja, primeiro houve a morte espiritual, depois vem a morte física, como o salário do pecado, e vem a morte eterna, que no Apocalipse é chamado de segunda morte. Nessa, que é aquilo que está lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça como? Fazendo parte da segunda morte, que é uma morte que não tem mais volta. Não tem mais esperança de ressurreição nem de vida. Ponto final. Justo. Na existência. É a separação total de Deus. Então, a ressurreição de Jesus, ela é importante por causa disso. Por isso que a Bíblia diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Jesus é o modelo ideal, o exemplo ideal, a prova viva de que haverá a ressurreição dos mortos, dos justos e dos injustos, que na Bíblia é chamada primeira ressurreição para a vida, segunda ressurreição para a morte. Primeira ressurreição para os que estão em Cristo, segunda ressurreição para aqueles que não estão em Cristo. Então, a ressurreição é essa esperança. É tanto que Paulo diz assim, aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, se não me engano, Isso. Ele diz assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Não quero que sejam ignorantes a respeito do que dormem, dos que Justo. dormem, aqueles que Entendeu? morreram. Então veja que Paulo chama a esperança da igreja para a ressurreição. E em segundo lugar, a ressurreição dos justos, ela acontecerá num momento glorioso. Na volta do Senhor Jesus Cristo, Paulo diz que Cristo descerá dos céus com alarido, voz de arcanjo, tocando a trombeta de Deus, e ele diz que aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Aí ele diz que Jesus junta esses dois grupos e esses dois grupos estarão para sempre com o Senhor. Ou seja, não sofrerão mais o dano da segunda morte. Então, a ressurreição é a coroa, o fechamento do plano da salvação. Porque com a ressurreição vem a glorificação. Na ressurreição, o crente receberá um corpo imortal, tinha um corpo corruptível, receberá um corpo incorruptível. Tinha um corpo mortal, receberá um corpo imortal. Tinha um corpo abatido, decadente, que voltaria ao pó, mas agora tem um corpo indestrutível, maravilhoso, glorioso e um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, é uma glorificação mesmo em Cristo Jesus. O próprio Jesus, quando voltou dos mortos, né? Voltou da sepultura, melhor dizendo, ele voltou com o corpo transformado, né? Exatamente para representar aquilo que vai acontecer com os salvos. Os salvos em Cristo terão seus corpos transformados, né? E
não serão mais sensíveis a vírus, a bactérias, Justo. e qualquer tipo de desconforto. Está aí a esperança, né, pastor? É. Uma vida perfeita, eternamente perfeita. Justo. E você vê, pastor, que é uma esperança tão gloriosa. Daniel diz assim, e muitos que há no pó da terra. Quando Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 5, ele diz assim, virá a hora em que todos ouvirão a voz do Filho do Homem. E aí Jesus se reporta a essa profecia de Daniel. Ele diz assim, que o Filho do Homem vai dar a ordem, uns ressuscitarão para a vida e e outros outros para a para a morte. condenação. Mas uma coisa interessante, ambos os grupos, ou o justo ou o ímpio, levantarão da sepultura. Tão logo não foram recompensados depois que morreram, porque Justo. senão não haveria necessidade deles serem ressuscitados. Certo, Um raciocínio leva ao outro, né, pastor? é justo. Pastor, é maravilhoso, pastor, te ouvir, né, essa robustez doutrinária, e eu gostaria de aproveitar ainda a tua presença para nós desenvolvermos o nosso raciocínio final da lição no que tange a aplicação do assunto. Certo, Como eu digo, todas as lições, nós temos uma parte teológica do nosso estudo, mas temos também uma parte aplicativa, porque a teoria precisa caminhar de mãos dadas com a prática. E a aplicação da lição de hoje, as aplicações dizem o seguinte: frente ao que a Bíblia nos diz sobre a morte, vivamos com fidelidade. E frente ao que a Bíblia nos diz sobre a morte, vivamos sem desespero. Somos recomendados na lição de hoje, diante dessa perspectiva correta do estado pós-morte, a vivermos com Deus com fidelidade. E também a vivermos com Deus, e quando tivermos que encarar a morte, não a encararmos com desespero. certo. Pastor, queria te ouvir um pouco mais no final aqui do nosso estudo a respeito dessas duas aplicações. Eu vou repeti-las. Frente ao que a Bíblia nos diz sobre a morte, vivamos com fidelidade. E frente ao que a Bíblia nos diz sobre a morte, vivamos sem desespero. Certo. Pastor Wilbert, uma coisa que eu gostaria de aconselhar aos irmãos e aos ouvintes, aos telespectadores, aqueles que estão atentos à nossa escola bíblica especial, é que, claro, numa lição bíblica não dá para você esgotar um assunto tão profundo, tão maravilhoso e glorioso como esse. O que eu lhe aconselho é ler o nosso doutrinal, ler a nossa confissão de fé e aquilo que a igreja ensina, aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja fala. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, que já faz parte da igreja, se aprofundar dentro do conhecimento da sua doutrina. Uma coisa que a Bíblia prima muito para o cristão é que ele deve saber em que ele crê. E quando você sabe em que você crê, você tem esperança, tem convicção, tem um olhar mais seguro para o futuro dentro das promessas de Deus. Para os ouvintes e as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo e nos assistindo, se você quer aprender mais sobre essa doutrina, nos procure. Nós temos a informação para dar para você, o ensino, e te ensinaremos com muito carinho. Uma das aplicações é, em frente à morte, nós devemos tratar a questão de enfrentar a morte e desejar a vida eterna, tratar com uma vida de fidelidade, de temor a Deus. A Bíblia de Jesus diz assim, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, o cristão, frente à morte, ao destino que ele terá lá na frente, depois da morte, com a volta de Jesus, a recompensa que ele irá herdar pela sua vida, ele deve semear o bem, procurar ser justo, viver pela graça de Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus para que, sendo fiel a Deus, pela graça de Deus, é claro, sem a graça de Deus não somos Não há nada. fidelidade. Então, pela graça de Deus, sermos fiel a Deus, nós receberemos como recompensa a vida eterna. Então, como é que nós devemos viver e agir diante da morte? Agir com fidelidade, agir com temor, andar em obediência, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a si mesmo, para que nós possamos receber aquela recompensa que o Senhor disse. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, que garantia eu tenho que essa promessa de Jesus é verdadeira? A garantia é a ressurreição de Cristo.
Jesus disse que morreria e ressuscitaria, e ele está vivo. Romanos 8 diz para isso, a glória né? de Deus. Justo. Se morrermos com ele também Viveremos. viveremos, né? Né? E frente ao que a Bíblia diz sobre a morte, vivamos sem desespero. Por quê? Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós temos a esperança, a certeza, a convicção, tão certo como a que nós respiramos, de que se morrermos em Cristo, ressuscitaremos com Cristo também, na sua volta. Então, é você se apegar a Deus dentro das suas promessas e fazer a vontade de Deus. A morte para os que creem em Cristo, para os que seguem Cristo, para os que têm Cristo como Salvador, meu irmão, minha irmã, não é o último estágio, não é a última estação do metrô, nem do trem, nem do ônibus. Há uma estação lá na frente para os que creem, que se chama ressurreição, vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, numa linguagem bem popular, bem direta, compre o bilhete do trem que te conduz à vida eterna e desça na última estação, que é a ressurreição. E lá, a pessoa vai te pedir um bilhete, sabe qual é? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom, pastor Rivaldo. Pastor Rivaldo aí, poético no final, de certo modo filosófico. Foi maravilhoso podermos estudar, entender um pouco mais a respeito da visão bíblica sobre o estado pós-morte. Quero agradecer ao pastor Rivaldo novamente. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Sempre bom tê-lo com a gente. Acredito que o teremos aqui novamente em outras oportunidades. Amém. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém, Daqui a pouco o pastor Rivaldo vai estar fazendo uma oração para finalizar. E a você que nos assistiu, que está nos assistindo ainda, também a nossa gratidão, o nosso carinho. Semana que vem estaremos aqui novamente estudando a nossa lição bíblica. Que a palavra de Deus encontre guarida no seu coração. E semana que vem a gente vai conversar sobre a pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Como temos que enxergar esse assunto? O que é que a Bíblia nos fala a respeito dele? Semana que vem estaremos aqui. Muito obrigado a todos. A gente vai orar ao Senhor nesse momento. Pastor Rivaldo, nos abençoa, por favor, com sua Amém. oração. Bem, meus amados irmãos e irmãs, vamos buscar a presença de Deus através da oração. Amado e querido Deus, nós te agradecemos por todo o plano de salvação que o Senhor tem executado para nos resgatar, para nos libertar e para nos salvar. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, e te louvamos e te exaltamos porque a morte não tem a última palavra. Tu já determinaste, tu já nos deste como herança a ressurreição em Cristo Jesus. Muito obrigado por ter nos criado, perdão, Senhor, pelos nossos pecados e muito obrigado pela vida eterna em Cristo Jesus. Abençoe a todos os irmãos e irmãs e que essa salvação alcance todo ser humano na face da terra e que teu nome seja sempre glorificado. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Põe um joinha aí na nossa transmissão, tá bom? Precisamos da sua interação. Volto a dizer, se inscreva no canal e compartilhe esse link. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Você gosta de ler bons livros? Já teve algum livro que mexeu profundamente com você e lhe ajudou em alguma área da sua vida? Eu acredito que, assim como eu, provavelmente você tenha algum livro especial. Você sabia que a nossa denominação ela possui uma editora, uma livraria, a Editora Promessa? Nós estamos aqui agora, no centro de São Paulo, na nossa loja física, a nossa livraria no centro da cidade de São Paulo. Nós estamos ampliando o nosso atendimento para melhor alcançar e servir os nossos leitores, porque esse é o nosso objetivo como editora, servir através da publicação, proclamar o Evangelho através da publicação. Então conheça a nossa loja física, nós estamos trabalhando para ampliar também o nosso catálogo, o número de lançamentos, há novos livros aí sendo programados para os próximos meses, estamos trabalhando também para melhorar o nosso espaço onde a gente guarda livros, nossos estoques. Então conheça a nossa livraria física, conheça também a nossa livraria virtual, editorapromessa.com.br. Acesse esse site, conheça
os nossos lançamentos, conheça o material que a gente tem à disposição para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Olá, graça e paz a você que está acompanhando essa live. Nós estamos reunidos nessa oportunidade para um momento muito especial. Essa é uma live de lançamento da Editora Promessa. Você tem acompanhado a Editora Promessa nas redes sociais e tem percebido o número de mudanças e novidades que nós temos apresentado nesses últimos tempos na Editora Promessa. A Editora Promessa é uma editora que tem tentado, ao longo do tempo, apresentar material, literatura cristã de qualidade para edificar a sua vida, para edificar a sua família. E ao longo desses meses, nós temos lançado alguns livros e nessa live especial de lançamento, nós gostaríamos de falar sobre um desses lançamentos da Editora Promessa junto com o autor do livro. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento. Fica com a gente, não perca esse conteúdo que está muito legal e com certeza será abençoador para você e para sua família. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas. Olá, estamos de volta com a nossa live de lançamento da Editora Promessa. Eu queria pedir para você que está nos acompanhando, para que você compartilhe essa live, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo, alcançadas com as novidades que nós estaremos apresentando aqui nessa live de lançamento da Editora Promessa. Como eu disse há pouco, nós estaremos apresentando nessa live um dos nossos lançamentos, o mais recente livro publicado pela Editora Promessa, que é o livro Mensagens de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. Exatamente esse livro aqui. Se você já visitou a loja virtual da Editora Promessa, é provável que você já tenha visto esse livro na nossa loja virtual, Mensagens de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. É um livro que foi escrito pelo pastor Valdeci Nunes de Oliveira, que nós temos a alegria de ter aqui conosco participando dessa live. O pastor Valdeci Nunes de Oliveira, ele é graduado em Pedagogia e pós-graduado em Psicopedagogia pelas Faculdades Integradas 9 de Julho, foi professor e diretor da FATAP, Faculdade de Teologia Adventista da Promessa, hoje CETAP, além de ter também prestado
ao seu serviço no Reino de Deus, no Departamento de Educação Cristã, né? Antigamente Departamento de Educação e Cultura Religiosa, né? Trabalhando e atuando na área da escrita na nossa denominação por algum tempo, é autor de alguns livros e agora lança, junto com a Editora Promessa, o livro Mensagem de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. Pastor Valdeci, seja muito bem-vindo a essa live de lançamento. Obrigado, pastor Eleilton, pelo convite feito para a produção desta live e a nossa saudação a todos os nossos irmãos e irmãs que neste momento estão nos ouvindo quando da apresentação aqui através desta live. Amém, amém, pastor. Pastor, olhando aqui no livro Mensagem de Fé e Advertência para o Nosso Tempo, nessa pequena apresentação, né, que nós temos aqui na contracapa do livro, há alguns outros títulos aqui de alguns outros livros, né, da autoria do senhor: A Morte e Ressurreição de Jesus, um livro sobre aconselhamento, um ministério, uma necessidade, Vivendo com Equilíbrio e a Saga de um Peregrino, né? Então o senhor já tem alguns outros livros escritos. E a primeira pergunta que a gente faz para o senhor nessa live é: o que motivou o senhor a escrever esse novo livro? Pastor Leilton, a gente vive neste momento um tempo difícil, de muitas dificuldades, sobretudo para conservar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? E eu senti no coração o desejo de dar a minha contribuição escrevendo algo. Eu já não tenho pregado há algum tempo, até porque a memória já não é tão boa quanto antes, e eu me vali dessa oportunidade que é o texto escrito para escrever alguma coisa, no sentido de encorajar, incentivar a fé cristã nestes tempos difíceis, de modo que possamos, eu e os meus leitores, refletir cada vez mais sobre a importância do estudo das Escrituras e de tudo aquilo que a interpreta, né, com estas mensagens. Então, foi com este objetivo e com este propósito que eu resolvi escrever este livro. Legal, pastor, legal. É possível que alguns dos que estão nos acompanhando já tenham adquirido, né, o livro, né, e outros tantos, a gente imagina que também irá fazê-lo. Mas eu gostaria que o senhor, se possível, resumisse qual é a principal proposta desse livro, a principal proposta do Mensagem de Fé e Advertência para o nosso tempo, né? Do que trata esse livro? Para responder a esta pergunta, eu devo ler o que tive a oportunidade de escrever no preâmbulo deste livro, o seguinte: Mensagens de Fé e Advertências para o Nosso Tempo é o título desta série de mensagens cujos capítulos abordam assuntos variados. Alguns deles tratam de questões atuais, outros de questões futuras, outros ainda têm caráter essencialmente pedagógico. Nestes, a saber, nos que tratam de assuntos pedagógicos, o leitor vai encontrar
ensinamentos, conselhos e advertências que podem orientá-lo na caminhada cristã nestes tempos difíceis. Espero que o trabalho, pastor Eleilton, que ora apresento, possa ajudar o leitor de alguma forma, mesmo que não encontre nele nada de absolutamente novo e surpreendente, mesmo assim, possa ser levado a relembrar e a refletir com renovado interesse sobre tudo o que já conhece e a atribuir a isso um valor ainda bem maior. Então, com estas palavras, eu quero resumir, os propósitos deste livro, e a minha intenção ao escrevê-lo. Ok. Muito interessante mesmo. A gente estava dando uma olhada no sumário, do livro, de fato trata sobre vários temas, futuros, e achei pertinente que existe até o capítulo sobre temas bem contemporâneos, Por exemplo, o senhor escreveu um capítulo, inclusive, sobre a própria questão da pandemia, do Covid, então, assim, muito interessante mesmo. Eu gostaria de, inclusive, perguntar para o senhor se o senhor gostaria de destacar algum capítulo em especial, E o senhor ficasse à vontade para fazer esse destaque, chamar a atenção assim, para algum capítulo. Sem dúvida. Um dos capítulos que, na ocasião em que foi escrito, me atraiu muito a atenção, é o que está escrito na página 108, Por que vos alvoroçais e chorais? Ao escrever este capítulo, eu estava presenciando, no mundo em que vivemos, a situação que vivia o nosso país, onde o choro estava presente em praticamente quase todas as famílias do Brasil, em razão da Covid-19, que ceifou muitas vidas, Muitas pessoas foram contaminadas e muitas outras foram mortas. E justamente quando eu estava preparando o material deste livro, eu tive uma surpresa desagradável, que foi a morte da minha esposa. Então até aproveitei, neste mesmo livro, para fazer uma dedicação, uma homenagem a ela, que está no último capítulo deste livro. Porque o choro que estava presente na vida de muitas famílias estava também agora na minha vida e na minha família. Então foi com emoção que eu escrevi aquele capítulo, e quando eu estava analisando sobre os motivos que levam as pessoas a chorarem, eu lembrei que um dos motivos é a perda de algum ente querido. E no meu caso foi a morte da minha esposa. Então para este capítulo eu faço um destaque. Legal. Com certeza deve ter sido um capítulo mesmo escrito com muita emoção. Muita emoção. Muita emoção, porque as palavras, os conselhos, o consolo, as verdades da Escritura ali mencionados serviram até num primeiro momento para consolar o próprio coração do senhor. Com certeza. Bom, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os leitores do livro? Eu queria te dar essa oportunidade também, as pessoas que já têm o livro, aqueles que irão adquirir, Fique à vontade para deixar uma palavra para esses leitores. Então, antes que tudo, eu quero agradecer a todos aqueles que já adquiriram este livro e aqueles que possivelmente vão adquiri-lo, algumas pessoas que já o estão lendo e outras que certamente vão lê-lo. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento, a todos os que entraram em contato com as mensagens que foram escritas neste livro. E dizer que, apesar de vivermos num tempo difícil, não é hora de desistir. Pelo contrário, é hora de fortalecer a nossa fé,
de alimentar a nossa esperança, porque Deus tem algo muito grande para a nossa vida e tudo vai depender da nossa permanência, da nossa dedicação e do nosso amor para com Deus e para com a sua causa na terra. Portanto, que os meus leitores possam, encorajados, e incentivados na sua fé, permanecerem firmes e constantes, como diria São Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre aplicados na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor Valdeci. Senhor, que agradeço. Por esse tempo precioso. A gente louva a Deus pela sua vida, pela produção desse material, dando frutos para o reino de Deus. Eu tenho certeza que esse material vai abençoar, continuar abençoando muitas vidas. Nós chegamos ao final dessa nossa live de lançamento. Hoje falamos sobre o livro Mensagens de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. E nós desafiamos a todos aqueles que ainda não possuem o livro, não possuem esse material, visite agora mesmo a loja virtual da Editora Promessa, que é editorapromessa.com.br, e ali você terá então a oportunidade de adquirir também o livro Mensagem de Fé e Advertência para o Nosso Tempo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Você que está acompanhando agora a programação da TV Viva Promessa, eu tenho um pedido especial a fazer a todos vocês. Se vocês puderem, contribuam com a TV Viva Promessa. Assim, nós poderemos evangelizar muito mais pessoas. Além da TV Viva Promessa, a sua oferta como amigo da missão ajuda também os projetos da Agência Humanitária Brasil. Nós temos 2 projetos em andamento. Rolim de Moura, em Rondônia, Tajapuru, em Breves, no Pará. São os 2 projetos. Além desses projetos, estamos engajados em visitar as cidades mais pobres da América do Sul, para que a igreja também possa ser uma bênção para as pessoas que estão numa situação de miséria. Com a sua oferta, nós podemos alcançar muito mais pessoas. Contribuam, orem por esse projeto. Que Deus lhes abençoe.